E eu gostaria de abrir aqui para as perguntas que chegaram para a gente responder. A Marina Bernardes mandou: o mundo estava pegando fogo, agora já está derretendo. O Renan mandou, Renan Puccini: quais são os principais motivos pelos quais a economia global está desacelerando? Bom, então, na verdade, eu acho que a Marina tem razão, né? O mundo estava num ritmo aceleradíssimo, né? Porém, antes da pandemia já estava declinando a taxa de crescimento e agora ele está tão quente, né? Ele está num verão tão significativo que ele vai ter que esfriar. E vai esfriar daquilo que eu falei, não é de uma maneira suave, né? Sem dor, indolor, vai haver dor, né? A outra pergunta que diz respeito, por que o mundo está desacelerando? Bom, aí é bem longo e complexo, porque são vários os fatores que estão levando à desaceleração. Um primeiro fator é que você, se lembrar uma reunião que nós apresentamos acho que foi em março, em que a gente fez um apanhado sobre a geopolítica e o sistema monetário internacional, né? A gente tem que lembrar o que é que provoca o crescimento econômico. Basicamente, o crescimento econômico é decorrente do aumento da produtividade. E como é que você aumenta a produtividade? Você aumenta a produtividade com investimentos que melhorem o funcionamento do sistema econômico. E aí, nesses investimentos está a tecnologia. Então, nós vivemos um ciclo no final dos anos 60 e 70, até mais ou menos 2015, 2010, nós vivemos um ciclo de profunda ampliação da produtividade vinda do uso da tecnologia. Esse é um fator que levou a um crescimento. O Rubini chama a grande acomodação, né? Mas o que é? Eu tinha ganho de produtividade. Depois, com a queda do muro e a queda do bloco socialista do leste europeu, o sistema capitalista se ampliou e teve muita renda nesse período. E essa renda fluiu ao encontro de uma modificação política que aconteceu na China. Primeiro, os Estados Unidos declararam que não iam mais fazer a política de contenção e isolamento da China, trocaram por contenção e integração, e depois o próprio governo chinês, ele alterou, na década de 80, no final da década de 80, alterou para abertura da economia para o mundo. E o dinheiro, todo esse recurso que foi ganho com a produtividade, com o fim das tensões, esse dinheiro fluiu para a periferia do sistema, principalmente para a China, para a Índia, para a África do Sul, né? E aí você teve uma apropriação de milhões e milhões de trabalhadores, congelando os salários do sistema econômico ocidental. Então, inflação zero, juros zero, e foi uma época de abundância. Nós tivemos uma época de abundância. O que está acontecendo? Eu não tenho mais o ganho de produtividade, as economias estão com baixo ganho de produtividade. Eu não tenho mais todo aquele contingente de incorporação ao sistema produtivo. O volume de produção da abundância que nós tivemos nesses 30 anos estão chegando nos limites da utilização dos recursos naturais. Então, esses recursos naturais são uma espécie de limitador do crescimento. Eu tenho a ascensão da Índia, da China, na produção e no consumo dos bens. Então, eu tenho uma hegemonia, aquele sistema político, aquele global que era liderado pelos países ocidentais, ele está se enfraquecendo ao longo do tempo. E eu tenho problemas militares que eram na periferia, que estão no coração da Europa, como, por exemplo, o desafio que a Rússia fez à ordem internacional. Então, são vários os fatores que estão levando a uma redução do crescimento global. Mas a frase do presidente da França de hoje, que eu achei
um pouco agressiva a fala, mas é verdade. O período da abundância está em declínio, acabou. Petróleo brotava de todo lugar, você tinha espaço para construir hidrelétrica, você tinha minas para extrair todo o petróleo do mundo, para todo o metal do mundo. Aí você incorporou tudo isso, fez um padrão de consumo que não se sustenta, mesmo porque eu não estou aumentando a produtividade. Um próximo ciclo de crescimento ele terá que ser liderado por um aumento de produtividade com resultado negativo. Ele tem que gerar resultado negativo na exploração dos recursos ambientais. Então eu tenho que crescer reduzindo o consumo. Eu tenho que crescer reduzindo drasticamente o consumo dos itens. Agora, veja se faz sentido. Eu pego minério de ferro no Brasil, ponho no navio, esse navio percorre metade do globo no mar, descarrega na China, a China produz o produto industrial lá, por exemplo, respirador, que nós não tínhamos aqui, no mundo não existia respirador, aí depois eu pego, ponho esse respirador de novo no navio, trago ele de volta para o Brasil. Esse sistema global da abundância, ele também vai ter que ser repensado. Nós temos que repensar todo o sistema de logística, de fornecimento de bens, de quem eu quero ficar dependente. Vou dar um exemplo. O Brasil é um grande exportador de soja e um grande produtor de milho. O milho é mais barato, custa menos no mercado internacional que a soja. Mas a soja, 72 a 75% da nossa soja é para ir para a China. O milho não. O milho ele pode virar óleo aqui, ele pode virar combustível, ele vira ração de frango, ele vira ração de porco, ele pode ser exportado e como de fato é exportado, nós temos 7 ou 8 clientes que compram milho. A dependência do Brasil em relação aos clientes, no caso do milho, é muito menor do que no caso da soja. Todas essas coisas, além das questões ambientais, vão ter que ser repensadas. E outra coisa, por último, há um envelhecimento da sociedade humana. Aquele bônus demográfico que o Brasil usufruiu mal, ele não soube usufruir, também se encerra. Então eu tenho a Europa envelhecendo, eu tenho a China, que durante 3 décadas, quase 4 décadas, praticou a política de filho único e a sociedade está envelhecendo. O Japão, a sociedade está envelhecendo. A Índia está envelhecendo. Então nós temos o mundo envelhecendo. Um pilar para o crescimento econômico é a produtividade que vem da aplicação de tecnologia, de capitais de tecnologia. E vem da questão demográfica. Os gastos vão se modificar. Aquilo que eu gastava para produzir parque de diversão, vou ter que gastar para produzir asilo. Então, há fatores demográficos, além dos ecológicos, há fatores demográficos para o encolhimento do crescimento econômico. Perfeito. Vamos lá, o André Campos mandou aqui. Quais as consequências da deflação? Não, primeiro, da mesma forma que inflação não é uma alta de preço pontual, deflação não é uma baixa de preço pontual. Em outras palavras, se eu tiver uma inflação de 12 meses e essa inflação de 12 meses ficar negativa, aí eu acho que daria para chamar de deflação. Eu tenho um mês com uma inflação negativa, num conjunto em que eu tenho fatores que ainda estão subindo, é um episódio que não tem nada a ver, continua o processo inflacionário com um episódio de uma queda de preço. Então, para mim, deflação ela é uma queda continuada, permanente e prolongada de preços. Onde houve deflação? Houve deflação depois da crise de 1929. Depois da crise de 29, aí todos os preços caíram, ficaram deprimidos e se mantiveram em queda durante muito tempo. Aí eu tenho uma deflação. Então, o Rubini e outros economistas, tem duas coisas. Eu não quero falar em recessão global, isso para mim está fora de cogitação. Nem quero falar de deflação. O que nós podemos estar entrando é num processo que eles chamam de estagflação.
O que é uma estagflação? É que, apesar de crescimento baixo, eu continuo com a inflação em patamares insustentáveis. O que é uma inflação em patamar insustentável? Toda inflação acima de 3% ao ano é uma inflação que causa dano ao sistema econômico. Estagflação, aí sim nós tivemos estagflação na década de 80, na década de 70 e de 80, que é conhecida, crescimento baixíssimo e inflação acelerada, e nós vamos viver um período de crescimento baixinho e inflação acima de 3% durante muito tempo. Então eu preferi, ao invés de falar de deflação, eu acho que se for para falar alguma coisa, ao invés de falar de recessão e de inflação, eu acho que o cenário parece mais de estagflação, crescimento baixo com inflação acima do aceitável. Tá? Legal. O Gustavo Godoy agradeceu aqui a live, falou que gostou bastante. E, por favor, se pudesse aconselhar o futuro presidente para o tema de maior prioridade e risco para o Brasil, qual seria a sua sugestão? Fiscal, juros, inflação, queda do PIB? Bom, na verdade, não teria uma única sugestão, porque o problema é bastante complexo. Eu vou dar um exemplo. O Canadá, ele importa mais ou menos 200 mil imigrantes por ano, imigrantes qualificados. Uma boa parte deles, cerca de 10% deles, com mais de 17 anos de formação. Para você formar uma pessoa com 17 anos de formação, com mestrado e doutorado, custa para uma sociedade, custa mais ou menos, eu vou falar em reais, custa 5 milhões de reais. Esse é o gasto para formar uma pessoa dessa. Quando eu importo essa mão de obra, como o Canadá faz, ele está importando capital embarcado, sem ficar devendo nada para ninguém. Ora, isso é um processo que acelera o crescimento econômico. Então, se eu fosse uma preocupação óbvia, e é de todo mundo, e que transcende o presidente, né, é que ele tivesse, que a base política de apoio, ela conseguisse perceber que se ela fizer reformas estruturais importantes que são necessárias, ele poderia levar o Brasil a ter um ciclo de crescimento econômico sustentável por 20 anos, e ao final desse período nós temos padrão de qualidade de vida como país como a Espanha, Portugal, da Europa. Se isso for feito, a gente vai avançar. Pô, mas que tipo de reforma? Mas são várias reformas. A reforma tributária, a reforma política, a tributária é a mais dramática. Se você comparar o sistema tributário brasileiro com o sistema tributário da OCDE, você não vai sair na rua se não tiver máscara, porque é o sistema mais hipócrita do planeta. Para se ter uma noção, aqui nós taxamos o consumo o dobro da taxa do consumo em qualquer outro país da OCDE. E nós taxamos a renda das faixas mais altas a metade do que se taxa a renda no resto do planeta. Pô, nós temos um sistema que é completamente imoral. Agora, vai ter força política para fazer isso? Não vai. Então, se eu tivesse uma sugestão que pudesse se transformar em realidade, é que ele conseguisse fazer uma maioria no Congresso que permitisse conduzir processo de reforma. E não vai ser nada fácil, tá certo? Para nenhum dos candidatos vai ser nada fácil. Né? Observe que nós estamos com 4 anos, vamos completar os 4 anos do atual governo, e praticamente não houve reforma. O que veio de reforma veio daqueles 2 anos do presidente Temer. O segundo mandato do presidente Lula não teve reforma. Então, aqui nós não temos o hábito de fazer reformas, a gente tem o hábito de ir remendando o barquinho e tocando o barquinho do jeito que dá. Por isso, faz 12 anos que a nossa economia não cresce nada. Nossa renda per capita nesse período caiu 25%.
Então nós precisamos realmente, precisaria de algo mais substancial para que pudesse acontecer, tá bom? Tem mais alguma? Tem aqui, o André Azevedo perguntou, em comparação com as outras economias emergentes, o Brasil seria o país mais atraente para receber investidores estrangeiros? Ó, então vamos colocar o que são países emergentes, né? Vamos ver se é isso que eu estou imaginando. Para mim, país emergente, a Índia, a China, a África do Sul, o Brasil, a Argentina, né? Vamos dizer, entre esses. Sinceramente, nesse momento em que você tem um portfólio de exportação baseado em commodities e que você perdeu metade da participação da indústria na sua economia, a indústria chegou a 30% da economia, hoje é 15%, eu acho que o Brasil teria a oportunidade de receber investimentos em vários setores, né? Mas para isso, por que você iria trazer o dinheiro para cá, ao invés de deixar o dinheiro, por exemplo, nos Estados Unidos? Ou para que você traria para cá, ao invés de levar para a Austrália? Ou para levar até para a própria China? Aqui eu tenho problemas na legislação trabalhista. Aqui eu tenho um problema no Poder Judiciário, não é nos juízes, é na estrutura do Poder Judiciário que torna nenhuma matéria pacificada. Toda matéria é passível de reforma. Inclusive, depois de condenado em primeira instância e segunda instância, você pode ser absolvido ou o processo dito nulo. Como é que eu vou fazer contrato aqui no Brasil com o nível que nós precisamos? Nós precisaríamos de pelo menos... Nós estamos investindo 18% do PIB na formação bruto capital. Nós teríamos que pular isso para 23%, 24% do PIB. Eu tenho que atrair 6% do PIB adicional de investimentos estrangeiros para o Brasil poder crescer. 6% do PIB, nós estamos falando de 100 bilhões de dólares adicional por ano durante 20 anos. Esse dinheiro viria para cá em que condição? Aí você tem a indústria automobilística. Aí tem uma hora que tem benefício para inovação. Aí tem hora que você reduz o IPI. Aí tem hora que você sobe o IPI. Para que eu vou montar a indústria, eu vou expandir a indústria automobilística aqui? Então nós teríamos que ter um sistema mais transparente, menos vulnerável, ou seja, mais estável, e sistema que leve a credibilidade. Se eu assinar um contrato, que aquele contrato tem alguma chance de ser cumprido. Um parênteses. Quando eu guardava a minha reserva monetária, a minha reserva cambial, em títulos americanos, eu fazia isso na esperança de que ele é o melhor pagador do mundo. Na hora que os Estados Unidos confisca os títulos, por exemplo, da Rússia, que ele fez agora, aonde é que eu tenho segurança para pôr o dinheiro? Não tem lugar nenhum. E pior, se eu, além de não ter mais essa segurança que existia até um tempo atrás, o que é que eu não tenho mais agora aqui? Eu olho para a situação fiscal, ela precisa sinalizar que está bem. Eu olho para o Estado, eu vejo um Estado equilibrado. Eu olho para a legislação, eu vejo uma justiça que tem um padrão de avaliação dos casos, não tão complexo. Eu olho para uma burocracia que tem no Brasil, precisa eliminar a burocracia. Eu não tenho acesso a recursos humanos, eu tenho que abrir uma política de importação de gente. Ah, parece estranho. Não. Elon Musk, de onde veio? Ele não veio de Marte, tem gente que acha que veio, mas ele não veio, ele imigrou para lá. Então eu preciso de vários fatores, não é um fator só, tá certo? Mais alguma? Vamos lá, a Fabi mandou aqui, Fabiana Vieira, de 0 a 10, quanto 2023 será mais difícil que 2022? De 0 é bem difícil, né? Deve ser isso. 10 é o mais difícil. 10 é o mais difícil e 0 é tranquilão. Eu não dou 10 para ninguém, então nós vamos dar uma nota 7 para o ano que vem, tá bom? Não pode dar 10. É isso? Bom, então novamente eu quero agradecer a participação. Espero realmente que vocês tenham, que seja proveitoso. O pessoal aqui da Multiplica vai colocar no canal disponível para, se quiser rever algum trecho. Também vão deixar disponível a apresentação. Se tiver alguma pergunta recorrente,
encaminhar aqui para o pessoal que a gente, tendo recebido a pergunta...